E hoje a gente vai falar aqui de um programa muito especial, um programa muito importante para a Rede Federal, que é o Conecta Rede, uma iniciativa do MEC em parceria com a RNP, que impulsiona a transformação digital, né, na Rede Federal. E a gente está aqui com convidados especiais. Temos aqui a Keila, que é professora e diretora de TI do Instituto Federal do Acre. Temos a Giovana, que é professora do Instituto Federal de Brasília e coordenadora de projetos da CETEC, da Rede Federal. Temos aqui o Roosevelt, bem-vindo, que é nosso gerente de soluções da RNP, responsável pelo programa Conecta Rede. E para a gente começar falando do Conecta Rede, é importante a gente contextualizar, que é um programa que já tem 2 anos e meio, né? Está em andamento e já beneficia, né? 1,5 milhão, mais de 1,5 milhão de estudantes, e já promoveu uma economia estimada em quase 110 milhões de reais para a Rede Federal. Então eu queria começar perguntando para a Giovana o papel do MEC na governança do programa, como que funciona estrategicamente ali o MEC no comando ali do programa mesmo. Bom dia a todos, bom dia aos colegas que estão aqui compondo o MesaCast comigo. Obrigada pela pergunta. Então, sempre que a gente tem a oportunidade de falar da Rede Federal, para nós é um prazer. Então, hoje a Rede Federal é composta por 41 instituições, sendo 686 unidades espalhadas pelo Brasil todo. Então, uma das características da Rede Federal é essa capilaridade. Então, a gente está em todos os estados brasileiros, e quanto mais espalhados e quanto mais perto da população, melhor no sentido dos benefícios que a gente consegue gerar. Então, quando a gente pensa no programa Conecta Rede, um dos nossos papéis, né, como CETEC, MEC, na gestão do programa, é fazer essa interface entre as soluções que a gente consegue desenvolver junto com a RNP e a ponta, que são os nossos beneficiados, né? Sejam eles estudantes, servidores, tanto docentes quanto técnicos administrativos e todos os gestores. Então, o principal papel nosso na gestão do programa é conseguir fazer essa ponte para que as soluções desenvolvidas dentro do programa Conecta Rede consigam beneficiar o maior número possível de pessoas na ponta, e que a gente consiga avançar com a educação de qualidade e que beneficia o Brasil todo. Perfeito. E Roosevelt, como que a RNP se preparou, né, para acolher essa demanda aí do MEC, enfim, da Rede Federal, tão complexa como a Giovana falou, essa capilaridade? Então, a Rede Federal está em todos os estados, cada um com suas características próprias. Como é que foi possível a RNP se preparar para tentar buscar uma padronização ali, para realmente oferecer serviços e soluções que pudessem promover essa padronização e essa transformação digital na rede? Então, Fábio, a RNP ela trabalha com escuta ativa muito ampla, né, no nosso ecossistema de educação, de pesquisa, e na Rede Federal não foi diferente. Nós sentamos com os fóruns da Rede Federal para entender as demandas que eles tinham, e a partir disso nós modelamos um programa que consolidasse um conjunto de soluções de tecnologia para a promoção da transformação digital. Então nós percebemos que as necessidades, elas entre os institutos federais em termos de tecnologia, elas eram semelhantes, e eles já tinham um DNA de atuação em rede, de trabalhar em rede. Então, nós modelamos um programa muito customizado, baseado nessas demandas que surgiram, né? Então, sentamos com os fóruns, o MEC muito ativo, né, participando desse diálogo constante com a Rede Federal, e a partir daí nasceu o programa Conecta Rede, com um conjunto de soluções para promover a transformação digital. Essa organização deles ali facilitou, então, na questão de entender as demandas, porque eles já eram organizados em rede, já trocavam muito, então foi até uma facilidade ali para vocês, porque já tinham umas demandas específicas já que eles já conheciam, né? Não tinha nada novo, lógico que vão surgindo durante o caminhar do programa, mas eles já tinham essa organização, já sabiam o que era prioridade naquele momento. A Rede Federal, no âmbito do CONIF, do Conselho de Reitores dos Institutos Federais, eles têm um fórum de tecnologia, que é o Forti, e em diálogo com o Forti foi possível já mapear
criar um conjunto de soluções, e não apenas com o Forti, mas outros fóruns também, que trouxeram para a gente um conjunto de necessidades e que casou muito com o que a RNP já tinha também, né? Nós tínhamos já um conjunto de soluções que poderiam suprir essas demandas, e a partir daí nasceu o programa. Perfeito. E agora, Keila, vamos para a ponta agora do programa, né? Os institutos federais, Colégio Pedro II, o Cefet, que fazem parte da rede federal. Keila, como é que na ponta lá vocês estão sentindo o impacto ali no dia a dia dessa transformação digital, enfim, dessa evolução da infraestrutura? Como é que você lá como diretora de TI do IFI do Acre está percebendo isso aí, enfim, a melhora na infraestrutura, enfim, de disponibilidade, Moodle, todos os serviços, soluções que estão sendo ofertados ali pelo programa? Bom, bom dia a todos, agradeço desde já o convite, né? E assim, a gente é um instituto pequeno, mas aí que nem o Roosevelt falou, o Forti, assim como toda a rede, ela é muito unida, independente de qual estado, capital e qual cidade a gente está. E assim, a gente percebe, assim, um exemplo muito grande do Conecta Rede que eu vejo, tendo em vista essa minha pequena caminhada junto ao instituto, é o diploma digital. Porque foi uma necessidade que veio a nível nacional e acho que todo mundo sabe a complexidade que é implantar algo tão novo e com equipes tão pequenas. E aí a RNP veio aí para suprir realmente essa necessidade da nossa equipe poder focar em outras atividades que pode não ser uma necessidade comum a todos, mas que também é necessário para o funcionamento da instituição. E assim, além do diploma digital, que é um exemplo assim a nível nacional grande, a gente tem exemplos do Moodle, né, organizações como a minha, que também é pequena, mas que pensa também nessa transformação digital, ela vê a possibilidade de usar esses serviços que foi pensado em rede, porque a gente, que nem o Roosevelt falou, o Forti, ele pensa muito em demandas que atendam a todos, independente da sua particularidade. E aí a gente tem serviços, por exemplo, como o Eduron, que é um serviço que, por exemplo, o IFAC é um dos que ainda não tinham conseguido implementar. E agora, tendo em vista a gente conseguir esse apoio da RNP via Conecta Rede, a gente está utilizando. Eu fiquei muito feliz de estar utilizando o Eduron pela primeira vez aqui nesse evento. E eu disse, olha, equipe, finalmente deu certo. É uma demanda muito antiga nossa, mas que a gente, com tão poucas pessoas, a gente nem conseguia fazer esse alinhamento com a RNP como a gente gostaria para poder fazer funcionar. Porque eles dão um apoio, mas ele precisa da ponta para poder finalmente colocar para frente. E é um dos serviços também que a gente é muito contente de estar utilizando. Os professores estão muito felizes. Olha só. A nossa ideia é que os alunos também agora possam finalmente fazer uso. A Federação Café também foi um sucesso, utilização de periódicos. Eu que sou professora e já fui aluna de mestrado, pude fazer uso utilizando a Federação Café. Então, assim, a gente vê o quanto é importante esse programa na rede como um todo, né? Giovana, a gente, depois desse depoimento, né, a gente vê quão importante é um programa desse tipo. Você, como representante do MEC também, você acha que ele pode ser um modelo ali, um case de sucesso para que seja implementado também em universidades federais, possa ser um embrião ali de programas que possam contemplar todas as instituições de ensino, não somente da rede federal, também para o MEC conseguir contemplar mais instituições? Bom, sem dúvida nenhuma, né? Quando a gente pensa no programa e a forma como ele foi estruturado, a gente tem um comitê técnico que analisa do ponto de vista técnico as soluções, as demandas da rede, e a gente pensa em como essas soluções vão chegar na ponta, vão aqui com o depoimento daquele, então a gente percebe que realmente as soluções que a gente vem pensando e estabelecendo dentro do programa são soluções que a rede necessita e que vão gerar benefícios. Dentro do programa a gente também tem o comitê de gestão estratégica, em que são discutidos essas soluções que são analisadas do ponto de vista técnico. O comitê de gestão estratégica analisa a forma de implementação, né, seja do ponto de vista orçamentário, seja do ponto de vista dos prazos, né, e cronogramas que a gente tem para cumprir dentro do próprio MEC. Então, eu acho que é um case de sucesso que pode ser ampliado para outras redes. Mas é importante salientar, isso o Roosevelt já falou, Keila também colocou, a rede federal ela já foi concebida na forma de rede. Então, as nossas instituições, apesar das suas particularidades, então a gente pensa no IFAC, ele está na região norte, a gente tem outras instituições
em outras regiões do país, que cada um tem a sua característica, o seu diferencial, mas a rede foi já criada na forma de rede, concebida como rede. Então a gente se organiza dentro tanto do CONIF quanto do CONDETUF, para que as decisões sejam tomadas por todas as instituições em conjunto, e assim elas são abraçadas. Então isso é uma característica da nossa rede. Quando a rede toma decisão, a rede abraça essa decisão e incorpora. Então isso é um diferencial nosso. Eu acho que é um case de sucesso para ser expandido, desde que seja entendido que o benefício, a gente só consegue ter um ganho de escala e ter um impacto do tamanho que é esse impacto quando a gente tem um pensamento de todos juntos. E isso é uma característica nossa. Perfeito. Ela trouxe o gancho já da pergunta que eu ia fazer para o Roosevelt, quão importante é essa organização em rede para gerar essa economicidade, né? Então, perceba que o que é interessante, né? Assim, Rede Nacional de Ensino e Pesquisa, então, Rede Federal de Ensino, né? Profissional, científico e tecnológico. Então, perceba que essa questão da rede está no nosso DNA também, de trabalhar com soluções que atendam uma comunidade, né, de ensino e pesquisa. E o Conecta Rede nasceu exatamente dessa junção de propósito da RNP com a CETEC e com as instituições que compõem, né, a Rede Federal de Ensino, para gerar um programa que pudesse ter ganho de escala, que pudesse gerar economicidade, que pudesse promover a transformação digital, que pudesse trazer também conformidade legal com algumas questões que sozinhos os institutos federais têm muita dificuldade. Nós sabemos que estamos num cenário de restrição orçamentária, de contingenciamento, né? Nós estamos acompanhando as questões de governo, e o programa ele vem nesse cenário, ou seja, gerando economia para os cofres públicos. Nós estamos falando aí no potencial de economia na ordem de 110 milhões, para algo em torno de 53 milhões investido. Então, tem um benefício muito grande. E como é que nós conseguimos isso? Isso é muito interessante. Você fazer a compra de uma solução para uma instituição é um valor. Agora, imagine você negociar para 41 instituições. Então, o potencial de negociação que a RNP tem é muito alto, né? Então, toda essa economicidade que a gente consegue é exatamente porque a Rede Federal tem esse DNA de rede e a RNP tem essa expertise de buscar no mercado, de buscar com os fornecedores uma negociação muito agressiva, considerando esse conjunto, né, e essa atuação em rede. Agora, para uma pergunta para todos aqui, quem quiser responder, como que a gente consegue garantir que a transformação digital ela vai além da tecnologia e realmente se traduza em melhoria na qualidade de ensino e aprendizagem para o aluno lá na ponta? Temos duas professoras aqui que podem refletir sobre isso, né? A Keila já falou da situação do EduRoam ali, que para quem não conhece é uma rede de Wi-Fi que tem no mundo todo acadêmico, e no Brasil ela é operada pela RNP. O Brasil é o país com maior número de pontos do EduRoam, então a gente está chegando lá no Acre, muitas instituições fazem o uso do EduRoam. E ali já percebe que o aluno podendo utilizar um Wi-Fi ali de qualidade na instituição enquanto ele está ali, já facilita muito a vida dele ali como um aluno ali nas atividades de rotina, né? Então, queria saber de vocês, assim, como é que vocês veem a possibilidade do programa realmente impactar nos alunos, de ter a questão do Moodle, né, que antes da pandemia ali, enfim, os institutos trabalhavam com Moodle, mas tinham contratos ali que não eram perenes, né, não tinha garantia que o aluno ia começar o curso com aquela ferramenta e não garantia que ele ia acabar com ela. No meio do processo ali poderia ter mudança de ferramenta que poderia causar uma ruptura ali, enfim, na rotina dele de aprendizagem. Queria entender de vocês essa possibilidade que o Conecta Rede promove, né, de ter uma certeza ali de que aquela ferramenta ali, aquela solução vai estar disponível durante todo o curso do aluno ali naquele período no Instituto Federal. Bom, olha só, quando a gente fala em transformação digital ou a gente pensa na TI, né, na tecnologia da informação e também comunicação, é incrível que a gente está pensando num serviço meio.
né? Mas ele é um serviço que viabiliza o ensino, a pesquisa, a inovação e a extensão. E pode ter certeza, falhou, a gente logo fica sabendo. Então é um tipo de serviço que quando tudo está correndo bem, ninguém percebe. Mas quando falha, então a gente logo está sabendo, né? É importante destacar que esse programa do Conecta Rede, ele é um programa que suporta ou dá apoio, né, a muitas ações que são desenvolvidas no âmbito das instituições. A gente recebe essa demanda, acolhe a demanda e muitas vezes esses projetos eles são levados para a rede como um todo. Então, às vezes, uma iniciativa que começou em um instituto federal, ela é levada lá para o MEC, a gente consegue levar para o Brasil todo. E o papel da RNP é também nessa viabilização de como é que a gente consegue sair de 1 para 41, né? Então isso é uma coisa muito importante para a gente, no sentido da viabilização mesmo. Então uma instituição tem uma ideia, essa ideia é transformada para que a gente consiga levar para a rede como um todo. Então acho que quando a gente pensa nos projetos de ensino, de pesquisa, de inovação e de extensão, a gente inevitavelmente está pensando no aluno, no estudante, né? Então, como é que o estudante lá na ponta é beneficiado? Que foi a sua pergunta. Então, todos os nossos projetos, quando eles são levados para a rede, eles são projetos voltados ao estudante. Perfeito. Eu acho que a Giovana foi bem precisa quando ela falou sobre isso, né? Assim, eu dou muito exemplo do Eduron nesse caso, porque os alunos ainda não têm o conhecimento da rede. Mas é esse o propósito nosso quando voltarmos, né? A gente está implantando em cada campus, então a gente já de 6 unidades já estamos em 3. A ideia é fazer essa divulgação. O Instituto Federal tem muitos projetos que os alunos precisam, às vezes, estar fora da sua localidade e eles vão ter essa possibilidade de utilizar uma rede como a Eduron, né? Que é utilizada internacionalmente e com uma qualidade, então eles vão ter aquele recurso disponível. E aí a gente vê o quanto que a ponta vai sendo atingida com um programa como esse. A gente como docente, como diretor, como servidor, já está contente de poder dizer, nossa instituição também faz parte desse programa e os alunos também vão ter essa oportunidade. Então a gente fica muito contente de poder fazer isso. Que legal. Esse é um grande desafio nosso também, a questão de divulgar o Eduron, porque a gente tem capilaridade para chegar, mas a gente precisa muito do apoio ali local também para fazer a divulgação, para mostrar para os alunos, né, que eles têm acesso a ele. Sem sombra de dúvida. Perceba que, assim, hoje, como a Giovana colocou, não dá para você desconectar a tecnologia do propósito fim, que é a educação, né? Tá muito conectado. Então, se você perder a internet, ou se você não tem um Moodle, o ensino, a excelência acadêmica fica prejudicada. Totalmente. Então, o programa ele vem nesse contexto onde nós temos aí o produto final, que é a educação, cada vez mais dependente de tecnologia, né? A pandemia nos ensinou, né? Assim, o tanto que a gente precisa estar preparados para trabalhar de uma forma mais tecnológica, né, de uma forma mais inovadora. E o programa ele vem nesse contexto e, sem sombra de dúvida, ele impacta na ponta. O público-alvo são os alunos, são os professores, esse ecossistema de educação que faz parte lá da rede federal, né, Giovana? Agora, acho que é importante a gente destacar, Roosevelt, que são muitas ações que estão dentro do programa Conecta Rede, né? Algumas delas são aquelas que não aparecem. Então, espaço em nuvem, é o Moodle, é conectividade, infraestrutura, backup. Então, são muitas ações que, entre aspas, né, não aparecem. Mas, como eu falei, quando não está andando direitinho, a gente fica logo sabendo. Mas também é importante dizer que dentro do programa Conecta Rede, a gente tem outras ações que são, por exemplo, plataformas de cursos, de capacitação, qualificação dos nossos servidores. Então, o suporte e a infraestrutura necessária para essas plataformas também vem dessa parceria com a RNP dentro do programa Conecta Rede. Então, a gente diretamente impacta os nossos servidores e os nossos estudantes oferecendo essas plataformas, que
eles são acessíveis a toda a população, a toda a rede federal. A gente tem plataformas de cursos que estão disponíveis na internet, todo mundo pode fazer e se certificar. Então, a gente consegue ver que as ações dentro do programa, elas não são só ações de infraestrutura e tecnologia, mas também. Né? Mas é importante a gente destacar, como eu falei, programas que são diretamente ligados ao ensino, à pesquisa e à extensão e que são abertos a toda a população. Então, hoje a gente não beneficia só a rede federal. Então, quando a gente fala das nossas plataformas de cursos, elas são plataformas para toda a população. Exatamente, né? Então, Isso é sensacional. Isso é sensacional. A gente atinge milhões de pessoas, milhões todo ano, assim, que a gente consegue impactar com recursos públicos, chegando na população que é quem mais necessita. Para fechar, Roosevelt, a gente vê que não é um projeto, né, com data de início, meio e fim. É um programa perene para garantir realmente que as evoluções aconteçam. Então, quais serão os próximos passos do programa? A gente sabe que a RNP tem uma escutativa, está sempre próximo dos institutos, com os diretores de TI, debatendo as demandas que estão surgindo durante o programa. Como é que vai ser o futuro do Conecta Rede? Bem, o Conecta Rede, ele tem esse conjunto de soluções e no âmbito da governança do programa, nós temos avaliações daquelas soluções que têm mais apelo e aquelas que estão perdendo apelo. Faz parte do jogo. Então, os encaminhamentos que são dados é análise de soluções que podem entrar e também de soluções que devem sair, até pela questão de não ter mais tanta importância. Abrir espaço ali, enfim, até de equipe, enfim. Isso. Abrir espaço para a chegada de novas que têm demandas mais latentes. Exato. E o MEC faz uma análise de demanda versus orçamento. Então, todo ano a gente faz um orçamento, faz uma previsão orçamentária com a liderança da CETEC e a partir daí é verificado qual a nossa capacidade de manutenção do que existe, se dá para incluir novas soluções ou não, ou se a gente tem que parar algumas soluções que já não tem tanto apelo. Então é um jogo vivo, né, que faz parte dessa governança do programa, né, Giovana? No entanto, é importante destacar que o programa ele foi concebido e estruturado na forma de um programa perene, né? Ele foi criado e ele está hoje suportado por meio de uma portaria. Então tem uma portaria de criação do programa. Exatamente. Que estabelece tanto o comitê técnico quanto o comitê de gestão estratégica. Então ele é um programa do MEC, ele não é um projeto. Então esse programa, como a gente mesmo está falando da questão da transformação, ao longo do tempo a gente tem o próprio programa se modificando, né? Você mesmo comentou, é um programa vivo e que muito dele, dessa transformação e dessas mudanças ao longo do tempo, vem da própria transformação da rede federal, né? E em aderência com as transformações do mundo. Mas ele é um programa estabelecido por portaria. Então a continuidade dele está garantido. Vem desse interesse do MEC de que a gente possa oferecer para a rede de maneira constante e de longo prazo nessa transformação digital. Maravilha, gente. Muito obrigado. Obrigado, Keila. Obrigado, Giovana, Roosevelt. Nós é que agradecemos. Muito obrigado pelo papo. Acho muito engrandecedor, assim, para conhecermos mais detalhes desse programa. O pessoal que não conhece ainda também conhecer, entender os impactos, a importância, né, de ter um programa perene, como a Giovana falou aqui, que é garantido por uma portaria, para que essa transformação digital não pare ali, né, durante 2 anos. A gente sabe que só vai evoluir. Estamos na era complexa, como o Renan e o Dante palestraram aqui no Fórum RNP, que as mudanças estão muito aceleradas. Então é necessário que a gente tenha a garantia ali que investimento e soluções serão sempre acompanhadas ali para que as demandas sejam atendidas, né? E uma questão importante até para finalizar, para você entender o quanto que esse modelo tem sido vitrine, né? Nós fomos procurados pelas universidades federais para modelagem de um programa semelhante, que é o programa Nexus, e aqui no Fórum RNP teve uma reunião com a Abruem,
que é a associação que reúne as universidades estaduais e municipais, onde eles também queriam entender esse contexto desse sucesso que é o Conecta Rede, para tentar algo semelhante também no âmbito das estaduais e municipais. Então perceba que é um programa que tem gerado e despertado o interesse de outras comunidades também para ter todo esse ganho de escala, de economicidade, enfim. Perfeito, gente. Muito obrigado. Agradeço você que acompanhou o nosso RNP em Rede. Então, inscreva-se no canal da RNP no YouTube, ative o sininho para receber as notificações de vídeos novos. Fiz o dever de casa, né? É isso aí. Obrigado, gente. Até a próxima. Valeu, tchau, forte tchau. abraço. Obrigado. Valeu, obrigada. Tchau, tchau.